A ilha capitalista com os mesmos problemas de Cuba, mesmo não sofrendo sanções. A maioria dos países latino-americanos possuem partidos que se caracterizam por esquerda e direita. Porém, há um território como a Ilha do Encanto que mantém seus partidos sempre na mesma ala. A única divergência entre os partidos são sua opinião quanto continuar como colônia dos Estados Unidos, tornar-se o estado número 51 ou se tornar independente. Os nascidos em Porto Rico são considerados norte-americanos, contudo, não possuem os mesmos direitos que os demais cidadãos. Por exemplo, não podem votar para presidente, senador ou congressistas. Em novembro de 2020, os porto-riquenhos votaram em um referendo. Neste, 52% da população optou por tornar a ilha o estado número 51 dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, este tipo de referendo incomoda. Os gringos preferem que Porto Rico continue na forma de colônia. A pergunta é: seria politicamente correto afirmar esta decisão? Quais as opções para Porto Rico? Tudo começou na Guerra Hispano-Americana em 1898. Foi um conflito bélico que colocou em lados opostos Estados Unidos e Espanha. Foi resultado da interferência dos Estados Unidos na Guerra de Libertação Cubana. Conflito iniciado no contumaz ataque de falsa bandeira sofrido pelo navio Maine, hoje já confessado pelo próprio governo norte-americano. Nesta guerra caribenha, a Espanha foi derrotada e perdeu Cuba, que ficou sob a tutela dos Estados Unidos. Não foi só a terra dos charutos que a Espanha perdeu, também foram perdidos Porto Rico, Filipinas e Guam. Porto Rico foi colônia espanhola até 1898, quando a Espanha perdeu a guerra. Em 1917, os Estados Unidos concederam aos porto-riquenhos cidadania norte-americana. Desde 1993, a ilha tem 2 idiomas oficiais, o inglês e o espanhol. A ilha capitalista sofre com graves perdas populacionais. Nos últimos 10 anos, a população diminuiu de 3,6 milhões para 2,9 milhões de habitantes. Porto Rico não se pode dizer realmente que é uma colônia americana, mas também não é um estado americano. É mais certo dizer que é um estado livre associado. Esse status dá a ilha uma certa independência em assuntos internos, mas nenhuma quando o assunto é relação exterior. Qualquer mudança política na ilha só pode ser feita pelo Congresso norte-americano. Uma contestação judicial acusou de inconstitucional o fato de que os porto-riquenhos não recebessem ajuda federal como os cidadãos do continente no caso da pandemia em 2020. Apesar do parecer, nada foi feito em contrário. Quando o furacão Maria acertou a ilha em 2017, matando mais de 3 mil pessoas e causando 90 bilhões de dólares em prejuízos, Washington fechou os olhos. Foi bastante para reacender a chama da independência da ilha. Os danos do furacão se assomaram à crise econômica porto-riquenha que o país vem passando desde 1996. O país, que tinha sua renda e empregos garantidos por indústrias farmacêuticas, ficou órfão destas empresas e entrou em uma profunda crise econômica. Estes problemas econômicos iniciaram um impressionante êxodo da ilha caribenha. Com a brutal diminuição dos ingressos, os governadores porto-riquenhos passaram a contrair empréstimos. Como resultado, a dívida pública explodiu e foi até 70 bilhões de dólares. Some-se a isto 50 bilhões de gastos em aposentadorias. Como Porto Rico é uma comunidade norte-americana e não um estado independente, não pode declarar falência e pedir reestruturação de sua dívida.
A ilha também não pode estabelecer suas próprias regras para segurar a fuga das indústrias que vem sofrendo, já que não é independente. Todos estes fatores estabeleceram sua crise atual. Em 2019, as pessoas cansadas de tanto desespero saíram às ruas em protestos. Protestos estes que levou o mandatário da ilha, Ricardo Roselho, à renúncia. Para completar as desgraças, uma série de terremotos sacudiram a ilha. Na época, Donald Trump foi muito criticado por sua gestão em relação às calamidades na ilha, ao que Trump retrucou que seria melhor vender a ilha por ser pobre e suja. Teve até uma oportunidade que Donald Trump jogou papel higiênico aos porto-riquenhos. Pode parecer a princípio que por ter passaporte norte-americano seria uma vantagem. No entanto, a ilha não pode celebrar relações comerciais com outros países, o que acentua sua crise. O desemprego em Porto Rico está na casa dos 23%. Quase metade da população da ilha, 42%, vive abaixo da linha de pobreza. O que restou aos porto-riquenhos foi a indústria do turismo, mas que foi dizimada pela pandemia. A ilha vai então de mal a pior. Daí surge uma questão. Já que os Estados Unidos não querem dar status de Estado para Porto Rico, não seria melhor que eles fossem independentes? Assim eles poderiam trabalhar sua política, sua economia e suas relações internacionais para ter nas mãos o seu futuro? Ou seria o passaporte norte-americano muito mais atrativo? Qual o motivo de Porto Rico não poder realizar relações internacionais? Existe uma lei protecionista de 1920, a chamada Lei Jones, que requer que todo o comércio interestatal seja realizado dentro de barcos de propriedades norte-americanas, construídos nos Estados Unidos e tripulados por norte-americanos. Isso implicou principalmente no seu comércio de alimentos. Porto Rico só produz 15% de alimentos que consome. Todo o resto vem dos Estados Unidos. Isto faz com que o custo dos alimentos seja 40% mais caro que no continente. Além de estar sem dinheiro, estão pagando caro para comer. A ilha também depende de 95% do petróleo para geração de energia. Claro que todo combustível é importado dos Estados Unidos e é sobrevalorado. Especialistas estimam que a Lei Jones custe 1,5 bilhão de dólares por ano aos porto-riquenhos. Quais as opções para Porto Rico? Historicamente, há 3 opções. O primeiro é se tornar o estado número 51. O segundo é ficar independente dos Estados Unidos. E a terceira opção é se tornar um Estado livre associado, que é o status quo atual. Devido à sua condição econômica e cultural, é impossível Porto Rico se tornar o Estado número 51. A opção Estado livre associado é a situação atual e se mostra totalmente fracassada e é muito mal vista pela população local. A opção de dependência tem se mostrado uma posição com pouco apoio popular. Todos os referendos sobre independência não obtiveram mais de 6% de aprovação. Uma quarta via é reconhecida por leis internacionais e por leis norte-americanas. É a livre associação. Esta é, inclusive, a mais bem aceita por sua população. Com esta opção, se acabaria o status de território de Porto Rico, mas nasceria um país soberano, integrado à comunidade internacional. A livre associação seria um pacto com os Estados Unidos que continuaria deixando os gringos fornecendo ajuda financeira à ilha. Desta forma, Porto Rico poderia delegar aos Estados Unidos gastos com a defesa, por exemplo. Manteria, no entanto, a soberania nas demais questões e poderia focar seus esforços com o crescimento econômico local. Os Estados Unidos têm este tipo de relação com ilhas no Pacífico, como Malau e Marshall. Lá agora existem plenos governos ou autogovernos com soberania com assuntos internacionais, mas assuntos de defesa e segurança recaem aos Estados Unidos e obrigam a potência norte-americana a manter ajudas econômicas. Isso tudo foi graças a uma resolução de 1960 da ONU.
Esta estabelece que a livre associação com uma alternativa descolonizante. Esta medida não estabeleceu nem tamanho territorial ou contingente populacional como fatores impeditivos. A única exigência é que haja um plebiscito livre no território por processos democráticos. Este parece ser o melhor caminho para Porto Rico. Contudo, é preciso combinar com os americanos. O que eles pensam sobre isto? Biden já afirmou que a população de Porto Rico tem o direito de decidir seu destino político e os Estados Unidos devem respeitar e apoiar esta questão. Atualmente, há 2 projetos que visam levar à frente esta questão. Uma é a Lei de Autodeterminação de Porto Rico. O outro é a Lei de Admissão de Estabilidade de Porto Rico para que ele se converta no estado número 51. Mesmo assim, muitos especialistas acham que estes 2 projetos não irão à frente e Porto Rico deve permanecer por muito tempo como uma colônia dos Estados Unidos, que os americanos temam em classificar como estado livre associado, por parecer mais bonito. A verdade é que a situação atual não beneficia a ilha. A população está experimentando um ciclo contínuo de empobrecimento.